Neste vídeo nós vamos falar sobre a fonte e as ações do Espírito Santo no Novo Testamento. No vídeo anterior, nós falamos no Antigo Testamento, né? Usamos aqui várias passagens da Bíblia, deixando claro que o Espírito Santo, ele emana de Deus como o poder de Deus que ele usa para realizar sua vontade e seu propósito, tá bom? Ficou muito claro. Basta você dar uma olhada aí, viu, no vídeo anterior, que fica claro que o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito de Deus no Antigo Testamento, se refere ao poder que emana de Deus em ação, né, para que ele cumpra a sua vontade e seu propósito. Será que no Novo Testamento é diferente? Obviamente que não, gente. Embora a palavra Espírito Santo ela tenha mais ocorrências no Novo Testamento, não muda o significado e também não muda a fonte. Fica claro que o Espírito Santo, mesmo no Novo Testamento, a fonte é o Pai, ou Deus Jeová. Então, é a mesma coisa que está no Antigo. E as ações também não mudam. Por quê? As ações do Antigo era para habilitar e fortalecer os servos de Deus no passado para cumprir a vontade de Deus. E o mesmo acontece também no Novo, tá bom? Então, o que muitas vezes acontece, você vai ver na parte final desse vídeo, né? Vai ser um pouquinho mais longo que o nós fizemos sobre o Antigo Testamento, que algumas passagens dariam a entender que o Espírito Santo seria uma pessoa, né? Onde tem algumas personificações, tá? Mas a gente vai ter alguns comparativos aqui mostrando que não é apenas o poder de Deus que às vezes é apresentado de forma personificada, tá? Isso tem uma regra de linguagem, pessoal, que se chama prosopopeia ou metonímia, tá? Então você precisa estudar um pouquinho na gramática o que é prosopopeia e o que é metonímia, que são coisas que acontecem, tá? Em relação ao Espírito Santo de Deus, que supostamente daria a entender que é uma pessoa, tá bom? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Fonte e as ações do Espírito Santo no Novo Testamento. Perceba que eu grifei para vocês aqui, ó, em alguns pontos, que a fonte continua sendo o mesmo, ó, é o Pai, tá? Fiz alguns grifos aqui para vocês notarem que a fonte é o Pai. Quem é o Pai? Ó, o Espírito Santo procede do Pai, tá? Né? Ou de Deus, às vezes fala de Deus, né? Se referindo ao Pai Jeová, tá bom? E qual que é o propósito? O propósito é o mesmo, olha lá. É habilitar as pessoas ou fortalecer os servos de Deus, ó, fortalecido, ó, olha aqui, ó, para que a vontade de Deus seja feita, tá? Olha, ele orienta, ensina, né? Entendeu? Olha que testifica. A pessoa, por exemplo, que é ungida com o Espírito Santo, ela cria um conhecimento, né? Fortalecido, uma habilidade além do normal, para que ela possa falar da verdade, né? Olha aqui, ó, habilitava a pessoa para ser testemunha de Cristo, né? Ó, as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, mas cheias de uma pessoa? Obviamente que não. Cheia do poder de Deus, né? Entendeu? Então você vai perceber isso, ó. Tem vários textos aqui, inclusive o mesmo Espírito, né, que fortalece os servos de Deus, fortaleceu também Jesus Cristo. Atos 10:38 fala que até Jesus Cristo foi fortalecido, né? Foi fortalecido com o Espírito Santo de Deus. Ó. Deus estava com ele, ó, por meio do Espírito Santo, tá? 10:38, né? Aí você tem aqui embaixo, olha que coisa interessante, gente, ó. Pouca gente percebe dessa passagem. Você tem aqui em Romanos capítulo 8, versículo 11, fala, o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, tá? Aí você tem em Efésios, olha, o mesmo escritor, que foi o apóstolo Paulo que escreveu aqui, do que ele chamou o Espírito de Deus. Olha aqui, ó, sua poderosa força, seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dos mortos, olha. Veja que o próprio apóstolo chamou o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus, do que? Olha, seu poderosa força. Aqui em Efésios 1, 19, 20. Pouca gente dá atenção a isso, né?
Mas perceba que o próprio apóstolo chamou o Espírito Santo de poderosa força. Olha que interessante, gente. Tem mais passagens daqui para vocês verem, ó. Mais passagens. Olha, o Espírito Santo, ó, habilitava as pessoas a operar maravilhas, né? Ou milagres lá no passado, né? Olha que interessante, tá vendo? Ó? Tem vários textos aqui mostrando, olha lá, dons do Espírito Santo, né? Ó, o Espírito Santo é dado, tá vendo? Nos deu do seu Espírito, né? Como? Se Deus deu uma pessoa? Não, gente. Deus deu o poder dele. Ele ungiu as pessoas com esse poder para que as pessoas pudessem, obviamente, fazer aquilo que Deus tensionava fazer, né? Então, que conclusão que você chega depois de analisar todos esses textos aqui? Depois você congela a imagem aí e lê todos eles, tá bom? Que a gente selecionou aqui. O Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, algo ou alguém. Olha que interessante as comparações que foram feitas. Ó, eu vos batizo com água, que é algo, mas vai ver aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é algo. Veja que o Espírito Santo está comparado com, na mesma linha com algo, né? E não como pessoa, tá? Então o Espírito Santo é algo. A pessoa seria batizada com o Espírito Santo, que aqui foi João Batizador que disse, né? Tem mais aqui ainda, ó. Se vós, apesar de serem maus, saber das boas coisas é algo, né? Aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará Espírito Santo a quem o pedir. Ó, o Espírito Santo é dado, percebeu? Deus dá uma pessoa? Não, gente. Deus dá o quê? Olha o que o escritor Mateus escreveu da mesma passagem de Lucas. É a mesma passagem, viu? Mesma passagem, tá? Apenas alguns versículos de diferença, tá? Olha aqui, ó. Se vocês, apesar de maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará o quê? Coisas boas ao que lhe pedirem. Enquanto Lucas disse que Deus daria Espírito Santo, Mateus disse que Deus daria coisas boas. Coisas boas é algo, gente. O Espírito Santo comparado a algo e não a alguém. Perceberam? E é dado, né? Deus dá outra pessoa que é Deus? Não, gente, isso não existe, tá? Ó, o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos por Jesus. Jesus soprou uma pessoa sobre os discípulos? Óbvio que não, né? Na linguagem figurada ali, ele atribuiu a eles ali, né? Parte do poder, né? Parte do poder de Deus, tá? Olha aqui, o Espírito Santo é dado, ó. Deus dá o Espírito Santo, ó. Deus dá uma pessoa? Não, gente. Ele dá seu poder, né? Olha aqui, ó. Não apaguem o espírito. Apagar uma pessoa? Não, mas a pessoa pode apagar ou zerar, né, ou diminuir a força do Espírito Santo que ela recebeu de Deus. Se ela, obviamente, for negligente, né? Olha aqui, ó. Apagar o espírito. Perceberam? Tem outras passagens ainda, olha. Atos 2,33 fala... derramou isto, né? Se referindo ao Espírito Santo. Isto é uma palavra neutra para coisas, né? Que foi usada ali em Atos 2,33, né? Depois que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, né? Agora, essa passagem de Atos aqui, ela é muito interessante, ó. Vendo Simão, que não é Pedro, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, olha, dê esse poder, ó, Espírito associado a poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, poder associada com Espírito. Percebeu? Receba o Espírito Santo, ó, esse poder. Pedro respondeu, tá? Que também é chamado de Simão. Pereça com você o teu dinheiro. Você pensa que pode comprar o quê? O dom de Deus com dinheiro? Do que o apóstolo Pedro respondeu, tá? Que também é chamado de Simão. Pereça com você o teu dinheiro. Você pensa que pode comprar o quê? O dom de Deus com dinheiro? Do que o apóstolo Pedro chamou o Espírito Santo? De dom de Deus. Se é dom, não é uma pessoa, gente. É dom de Deus. Olha aqui, ó. Então não é uma pessoa. Um chamou de poder e Espírito Santo, né? E Pedro chamou o Espírito Santo de dom de Deus. Olha só, tá? Dom de Deus. Então não é uma pessoa. Então, o que era o Espírito Santo para os primeiros cristãos? A gente tem um resuminho aqui de várias passagens da Bíblia,
para que você possa examinar todos esses textos aí. Ó. Congela a imagem para você ler, que fica claro que o Espírito Santo continua sendo o que era no Antigo Testamento. Ó, dom de Deus, a fonte, obviamente, é Deus, né? Que no caso é o Pai Jeová. Então, ó, olha aqui, ó, poder, a gente repetiu aqui para vocês mais uma vez, tá bom? Então tem vários textos aí que deixam claro que se refere ao poder de Deus que ele simbolicamente derramaria sobre os discípulos, etc, né? Mas esse texto de Atos aqui embaixo, esse aqui, ele fecha a tampa do caixão da Trindade. Vocês querem ver? Será que os primitivos cristãos, ali nas primeiras décadas após a morte de Jesus, acreditavam na Trindade? Na existência de três deuses ou três seres divinos que juntos eles formavam o Deus Todo-Poderoso? Obviamente que não. Olha esse relato aqui de Atos, ó, na Corrigida e Fiel, ó. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo? Ele estava se referindo a discípulos de Jesus Cristo, que já eram genuínos cristãos, seguidores de Jesus e adoradores de Jeová, obviamente, né? Olha aqui, ó. Vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes ou quando se tornaram discípulos? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Gente, olha que interessante. Olha, para pensar um pouquinho. Será que os primitivos cristãos, nas primeiras décadas, acreditavam na Trindade, nessa aberração? Não. Havia cristãos naquela época, olha aqui, ó, muitos discípulos na cidade de Éfeso, olha, em Éfeso especificamente, que eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja ou que existe Espírito Santo. Como que eles acreditavam na Trindade se eles nem sequer tinham escutado falar sobre o Espírito Santo? Que posteriormente, muitos séculos depois, foi transformada numa pessoa, virou uma pessoa aí na apostasia e veio a fazer parte da Trindade. Olha só. Então, os primitivos cristãos não acreditavam na Trindade. Fica muito claro aí, ó. Eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, obviamente adoradores do mesmo Deus de Jesus, né? Aí nós temos aqui uma explicação breve para vocês sobre o que é metonímia. O que é metonímia? Ó, uma explicação bem curta para vocês. É uma figura de linguagem ou de palavra caracterizada pela substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Por exemplo, olha que interessante aqui, ó. Para que você possa entender que às vezes fala do Espírito Santo, né, como pessoa ou agindo como pessoa. Ó, o fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Comprei maisena para fazer o bolo. Gosto de ler Machado de Assis, tá? Desculpa aí, pessoal. Ó, do que ele está falando aqui? Braços, ele está falando de pessoas, não tá? Ó, maisena, na verdade, você precisava de amido, né? Amido de milho, né? Aquele pozinho branco para fazer um bolo. Você lê literalmente Machado de Assis? Não. Você lê o livro de Machado de Assis. Isso aqui, você substituiu pessoas por braço, substituiu o amido por maisena, que é a marca, substituiu o livro por Machado. Percebeu? Por quê? Porque existe uma ligação íntima entre eles, tá? Então você tem, por exemplo, um relato na Bíblia de metonímia muito, muito claro. Ó. Aquele jovenzinho que deixou a família, etc. tal, né? E se perdeu depois que ele deixou a família tudo e se arrependeu, tá? O relato do filho pródigo, né? Para ficar mais fácil para vocês. Olha o que ele disse em Lucas 15, 21, ó. Pequei contra o céu. Mas pera aí um pouquinho. O céu, ele é uma pessoa? Não. Ele diz que pecou contra o céu. Tá? Na verdade, céu aqui está substituindo Deus. Pequei contra Deus, porque Deus vive nos céus. Perceberam? Isso aqui é um exemplo de metonímia, quando você substitui um termo por outro que esteja intimamente ligado. Tá? Pequei contra o céu, pequei contra o céu. Você não peca contra o céu, mas você peca contra quem é o dono do céu. Quem é o dono do céu? O dono do céu é Deus, Jeová. Então ele pecou contra Jeová, entendeu? A mesma coisa acontece em Atos 5,3, ó. Mentisse ao Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, fica claro que ele é o poder de Deus, né? O poder seria um codinome do poder de Deus em ação. Você mentiu contra
uma força, obviamente você não mentiu contra uma força, mas você mentiu contra aquele que é o dono da força, que está ativo em você ou está inativo em outras pessoas, tá? Então você mentiu contra o dono dessa força aqui, ó, contra o Espírito Santo. Ou uma metonímia para Deus também, tá? Então, quem que é o dono do Espírito Santo? O dono do Espírito Santo é Deus. Então você mentiu contra Deus, não que o Espírito Santo seja uma pessoa, tá? Mas você mentiu contra aquele que é o dono, aquele que é a fonte do Espírito Santo. Assim como também você pecou contra o céu. O céu não é uma pessoa, aqui também não é uma pessoa, mas foram substituídos, eles estão substituindo Deus aqui nesse lugar. Perceberam, gente? Tá? Só um exemplo para vocês verem o que é metonímia. E prosopopeia é quando a gente vai ter um exemplo aqui, entendeu? Vai ter um exemplo mostrando que às vezes coisas inanimadas, entendeu? Agem ou falam como se fosse uma pessoa, tá? Seria personificação de coisas inanimadas, você vai ver já já. Aí a gente tem mais algumas explicações aqui, ó, tá? Tanto que no finalzinho do relato, entendeu? Fala que os apóstolos estavam cheios de Espírito Santo. Então eles eram representantes de Deus. Então, ao pecar contra o Espírito Santo, eles estavam pecando contra Deus, né? Quem que estava cheio de Espírito Santo naquela época? Os apóstolos. Então, mentir para os apóstolos, né, por tabela, é como se estivesse mentindo para Deus. Entendeu, gente? Olha aqui, ó. Então, você tem vários caminhos para entender, né, e interpretar corretamente essa passagem. Se você entender que aqui é uma pessoa, você tem que entender que também aqui é. Porque ninguém pode pecar contra o céu, que é, né, entendeu? É algo, né? E não é alguém, tá bom? Está aí um exemplo clássico para vocês aí, tá bom? Então você tem duas alternativas aqui que eu deixei para vocês aí, ó. Aí tem a questão da personificação ou prosopopeia. É uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres racionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. Exemplo: as folhas bailavam, as nuvens andavam, as ondas beijavam a areia, as árvores pedem socorro. Tudo isso é exemplo de prosopopeia, personificação, dar sentimentos humanos a coisas, né, inanimadas. Vocês puderam ver aí alguns exemplos. O mesmo acontece com outras coisas além do Espírito Santo. Olha, a lua ficará confusa, o sol se cobrirá de vergonha. Perceba que você está dando sentimentos para coisas inanimadas, coisas que não têm realmente sentimento. A sabedoria é justificada pelas suas obras. A morte reina. Olha aqui, gente, o pecado reina, a graça reina. Ó, a tua vara e teu cajado me consolam. Está aqui embaixo, ó. Tua vara e teu cajado me consolam. Será que tudo isso aí é pessoa? Não, não é pessoa, gente. Mas é personificação. Tem mais alguns exemplos aqui em cima ainda, ó. O pecado operou em mim. O pecado é alguém? Não, não é, gente. Ó, as escrituras, né, que está falando das escrituras, nos dão consolação ou nos consolam. A escritura é alguém? Não, tá? Aqui no livro de Neemias, fala que uma coluna de nuvem guiava. Personificação. Tem mais alguns exemplos aqui em cima ainda, ó. O pecado operou em mim. O pecado é alguém? Não, não é, gente. Ó, as escrituras, né, que está falando das escrituras, nos dão consolação ou nos consolam. A escritura é alguém? Não, tá? Aqui no livro de Neemias, fala que uma coluna de nuvem guiava os israelitas ali no deserto. Uma coluna de nuvem guiava os israelitas. A coluna, ela é alguém? Não, ela é algo. Mas ela foi atribuído ações para tudo isso aí como se fosse pessoa, né? Dando inteligência ou sentimento a essas coisas aí. O mesmo acontece com o Espírito Santo, gente, olha. O Espírito Santo chamado de Consolador, faz lembrar, né? Entendeu? Assim como o arco, né? O arco-íris também faz lembrar, olha, o Espírito Santo faz lembrar, testifica, assim como também tem outras coisas que testificam, você viram, as obras testificam, né? O Espírito, olha, é chamado de Espírito da verdade, que guia, não fala por si mesmo, etc, né? Tá vendo aí, ó? Então é fácil você, quando tem um pouquinho de entendimento, discernimento aí, acerca dessas figuras de linguagem, prosopopeia e metonímia,
Entendeu? Fica fácil de entender que às vezes também é aplicado ao Espírito Santo. A Escritura, toda a Escritura, que é a palavra escrita de Deus, ela ensina, ela repreende, corrige, instrui. Ela é alguém? Ela não é alguém, entendeu? As obras do Pai testificam. O que dão testemunho de Jesus? O Espírito, a água e o sangue, os três juntos aqui, testificam. Isso aqui é alguém? Eles falam? Não, eles não falam, mas eles testificam sobre Jesus, né? Continuando aqui embaixo, Aí para você entender o que é o Consolador ali prometido por Jesus, Jesus disse em Lucas 24:49 que eles deveriam ficar ali em Jerusalém, né? Porque eles iam receber a promessa do Pai. O que era? Olha lá, eles seriam, ela viria do alto, eles seriam revestidos de poder. Ele trocou a palavra Espírito Santo, ele trocou a palavra Consolador por poder. Eles seriam revestidos de poder. Então, o que é aquele Consolador? O Consolador é o poder de Deus. Poder de Deus, eles seriam revestidos de poder, claramente em Lucas 24:49. Está dentro do mesmo contexto, olha aqui, seriam revestidos de poder do Espírito Santo, olha aqui, E, de fato, eles ficaram, né, como nós sabemos. Lá em Miqueias fala, voltando lá no Antigo Testamento, que Miqueias ele estava cheio de poder pelo Espírito de Jeová, olha aqui, O mesmo aconteceu com Jesus, que também foi fortalecido com o Espírito Santo e com poder. Perceberam, gente? O Espírito Santo é o poder que emana de Deus e que dá poder, fortalece, habilita seus servos, incluindo Jesus Cristo, para que faça a vontade dele. E Jesus de fato fez, né? Deus realizou por meio de Jesus muitos milagres, tá? E como que Jesus, né, foi por tabela usado nesse sentido? Ele foi ungido com o Espírito Santo para realizar aquilo que Jeová realmente intencionava. Então está aí vários textos provando que o Espírito Santo, ele é de fato o poder de Deus. Deus é a fonte do Espírito Santo, né? E nós temos algumas passagens na Bíblia, para fechar a conta, que deixam claro que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Por exemplo, você tem em Mateus 11:27, né? E essas passagens, ela fuzilam o ensino da Trindade, provando que o Espírito Santo não é alguém, mas é o poder de Deus, tá? Mateus 11:27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por que o Espírito Santo não foi mencionado? Só essa passagem aqui já serve para fechar o caixão da Trindade, tá? Tampa do caixão, jogar a coroa de flores de vez, né? O Espírito Santo, ele conhece o Pai e o Filho? O Espírito Santo é conhecido pelo Pai e pelo Filho? Sim ou não? Note que Jesus Cristo, ao fazer essa afirmação aqui, ele excluiu o Espírito Santo por completo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, obviamente que ele deveria conhecer o Pai e conhecer o Filho. No entanto, ele sequer foi mencionado. Então você vê aqui que Jesus, ele fez aqui, uma exclusão, né? Entendeu? Uma exclusão, ninguém conhece o Pai, e uma exceção. Aliás, ninguém conhece o Filho, uma exclusão, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Espírito Santo também não conhece o Filho? E uma exceção, única exceção, o único que conhece o Filho é o Pai. O Espírito Santo não conhece o Filho, no caso é Jesus Cristo. Exclusão, e ninguém conhece o Pai. Exclusão. E a exceção, senão o Filho. O Espírito Santo não conhece o Pai? A pessoa do Espírito Santo não conhece o Pai? Então, das duas, uma. Ou o Espírito Santo não existe como pessoa, como personagem e que compõe a Trindade, ou Jesus mentiu, então. O que você acha? A escolha é sua. Você que está assistindo esse vídeo aí agora, a escolha é sua. É você que escolhe. Jesus mentiu nessa passagem? Será que ele esqueceu? Será que ele tinha tomado alguma coisa lá, né? E perdeu a noção do que estava falando? Veja que não é mencionado. O mesmo acontece aqui, gente, Se há três pessoas divinas, por que Jesus reconhece que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro? A pessoa do Espírito Santo não é também Deus verdadeiro? E tem um detalhe, o Espírito Santo, né? Supostamente, se fosse uma pessoa, estaria junto com o Pai. Mas Jesus mencionou que apenas o Pai é o único Deus verdadeiro, porque o Espírito Santo sequer foi mencionado, entendeu? Como aquele que deve ser conhecido, né? Entendeu? A vida eterna é esta, que conheçam, a gente tem que conhecer o Pai, por um Deus verdadeiro, e a Jesus. E o Espírito Santo não precisa ser conhecido? A mesma coisa acontece aqui em Mateus 24:36, né? Olha,
Quanto aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Ué, e o Espírito Santo não sabe? Por que ele sequer foi mencionado nessa passagem? Tá? Aqui em Apocalipse 14:1, falando sobre aqueles que estão ao lado do Cordeiro no céu, fala que eles têm escrito o nome dele, o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Ué, e o nome do Espírito Santo? Eles não têm na testa também? Por que o nome do Espírito Santo não aparece? Perceberam? Aqui em 1 Timóteo 5:21, Paulo, ele fala, conjuro-te diante de Deus, do Senhor Jesus e até dos anjos eleitos, né, etc. tal. Olha, ele chega a mencionar os anjos, mas não menciona o Espírito Santo. Olha, Deus, Jesus, cadê o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo não aparece, mas aparece até os anjos. Os anjos são mais importantes que o Espírito Santo? Pessoal, essas passagens que vocês estão vendo aqui, elas sacramentam a doutrina da Trindade. O conceito de que o Espírito Santo seria uma pessoa, tá? Então está aí, ó. Para a gente concluir então esse vídeo aqui que ficou longo, né? Então nós podemos nos perguntar acerca da suposta pessoa do Espírito Santo, ó. Por que nunca foi visto, nem em sonhos ou visões? Por que não existe um diálogo com as outras duas pessoas? Você tem diálogo entre Jesus e Jeová, mas com o Espírito Santo não. Por que não tem trono? O Pai e o Filho são chamados de Rei, Senhor e Juiz. Por que o Espírito Santo não é chamado também de Rei, Senhor e Juiz? Então ele é o mais desprezado da Trindade? Perceberam, gente? Então esse conceito da Trindade ele só serve para confundir as pessoas, desviar as pessoas da adoração do único Deus. Por quê? Porque cria-se o conceito de que tanto faz você adorar um ou adorar o outro, você está adorando a Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina, tá? Então, quem que é o Deus de confusão que faz com que as pessoas realmente elas se desviem de adorar e conhecer o único Deus verdadeiro que é Jeová ou Javé, se você preferir? Quem faz isso? Quem que quer que você se distancie do Deus verdadeiro? Né? E que faça você imaginar que adorar uma das pessoas, seja o Filho ou o Espírito Santo, você equivale a adorar a Deus. Obviamente que é o maior inimigo de Deus, né? Ele, na verdade, é o grande fundador desse conceito totalmente distorcido que veio por meio da apostasia após os apóstolos, né? Da crença da Trindade, tá bom? Então está aí, o vídeo ficou longo, tá? Peço desculpa a todos vocês aí, mas eu tenho certeza que vai ser de ajuda para todos, para que possam ver como que essa doutrina, ela é pagã e ela não se encaixa nas escrituras, tá bom? Um forte abraço a todos e desculpe aí por algumas expressões que às vezes a gente fala aí de forma firme, né? Mas remédio amargo é o que cura, né, minha gente, tá? Um forte abraço.